Salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Overdrive Brasil. Eu sou o Driver Zero e hoje eu tô aqui no Parque do Ibirapuera fazendo o test drive dessa caranguinha atrás de mim aqui, ó. Renault Clio Campus 2011 é o escolhido para ser o nosso carro da semana. Bora, vamos pro vídeo! Bora lá ver a Cliozeira 2011. Eu tive um carro desse 2004, um RT 1.6. Foi meu primeiro carro, eu adorava, andava bem, não bebia nada, era uma delícia. Mas vamos lá, esse carro aqui foi a última versão antes do último facelift, antes da aposentadoria. Ele foi trocado por aquele carrinho ali, ó. E esse carro, ele, quando chegou no Brasil, ele tinha versões bem mais elaboradas, cheias de equipamento, tinha a versão 1.6, enfim. E aí ao longo do tempo a Renault foi diminuindo o leque de opções desse carro, até que ele chegou na versão Campus 1.0, 2 ou 4 portas e era o que tinha, tá? Basicamente é um carro que é uma evolução do primeiro Renault em termos de facelift. Não teve nenhuma geração que foi extremamente surpreendente, diferente da Europa, que tem umas gerações bem diferentes dos carros dos primeiros Clios, mas é uma evoluçãozinha, é um design que me agrada bastante, tá? Eu gosto bastante desse carro. Ele tem uns detalhes legais. Primeiro, que os paralamas dele são feitos com um material que uma espécie de plástico, e isso deixou o carro bem leve. Outra coisinha bacana desse carro é esse farol aqui que tem um fundo de plástico preto, ele imita a máscara negra, fica bem legal. Ele não tem farol de neblina, ele não tem roda de ligar leve, calotinha, muitos detalhes em plástico, mas basicamente é o que a gama de carros populares oferecia em 2011 e até hoje é assim. Vocês sabem que não muda muita coisa. Os caras tentam entregar um carro que seja muito funcional e ao mesmo tempo barato. Bora ver o motorzinho agora do Renault Clio. Esse carro que tem um motor 4 cilindros transversal 1.0 16 válvulas e ele rende 77 pocotós de potência a 10.2 kg de torque. E segundo a Renault, esse carro faz de 0 a 100 em 14.1 e tem a máxima de 167 km por hora. Eu duvido. Aqui um dos pontos fracos do Clio é esse porta-mala. Ele tem só 255 litros de capacidade, tá? Mas apesar de ter uma litragem baixa, a construção dele é boa. A Renault não acabou com o porta-mala no seu conceito de construção. Então, apesar disso, cabe alguma coisinha aqui. Talvez você não passe tanto perrengue, dependendo de como é a tua estrutura e qual é o uso que você vai dar para esse carro aqui. Stepzinho, olha a construção do carro alinhadinho, que delícia, gosto pouco de carro assim. Bom, aqui na cabine, ele tem um volante bem grande, tá? Eu gosto de volantes menores, de carros com volantes menores. Eu gosto da geração nova da Peugeot porque ele tem os volantes menores. É um volante longo, grande, de raio longo, tá? Mas que ao mesmo tempo ele tem uma ergonomia boa. Você consegue visualizar bem ali todos os itens do painel. Mesmo estando bem encostado, você não precisa levantar a cabeça ali, mudar muito a tua posição para poder visualizar. Esse carro ele não tem acionamento elétrico dos retrovisores, então se tiver que mudar você vai ter que se deslocar aqui para poder mexer. Vidro elétrico nessa versão já está aqui na porta, tá bom? Antigamente os vidros elétricos do Renault Clio eram aqui, ó. Pode ver que tem até as marcas dos botões aqui. Quando mudaram de geração só tamparam esses botões. Um carregadorzinho aqui de bateria, cinzeiro. Tem um console básico, tá? Ar-condicionado, esse carro vem com ar-condicionado. Tem um som aqui que não é dele, não é original. Esse carro não vem com som original, tá bom? Saídas do ar. Tem um console aqui para colocar alguns furecotecos. Tem um outro consolezinho aqui, que nas versões mais elaboradas desse carro, as versões antigas, era o lugar onde ficava o airbag. Esse carro não tem airbag, tá? Isso aqui é uma coisa que me incomoda bastante. Tem um espaço muito legal aqui entre você e o passageiro nesse console central, então você fica muito bem acoplado aqui no carro. Ele te passa uma sensação de conforto a hora que você entra, bem legal para os carros da gama. Uma paradinha que me agrada muito nesse Renault é
O acabamento, apesar de ser de plástico, e tá tudo bem, porque todo carro de entrada de plástico, ele é muito bem feito. Então o painel tem 2 tonalidades, os encaixes são precisos, ó, você percebe que não fica nada solto, balançando, não tem rebarba em nada, então é tudo muito bem feito aqui. Na porta também um acabamento em plástico, plástico cinza mais claro. Ele tem os alto-falantes, que tem 4 alto-falantes, tá? Tem 2 nas portas dianteiras e mais 2 lá nas portas traseiras. Mas de novo, não tem rebarba, não tem nada sobrando, é de muito bom gosto esse acabamento do Renault. Esse carro tem banco de tecido, tecido bem comum, tá? Tem uns detalhezinhos aqui também em cinza mais claro, cinza mais escuro, bem ok também, se a gente for comparar aqui com o nível do carro. Aqui atrás a gente tem cinto de 3 pontas para os 2 ocupantes, os 2 das extremidades, tem o encosto de cabeça também para os 2, no meio não tem, e o cinto também é o cinto abdominal. Aqui atrás o carro conta com maçaneta, não é vidro elétrico, e também tem ali o alto-falante. O detalhe da porta é exatamente o mesmo, ele não tem o PQP e não tem nenhuma luz auxiliar aqui atrás. O espaço aqui atrás para os passageiros não é o mais confortável, aliás está longe disso. Só para você ter ideia, esse banco aqui está ajustado para mim, eu tenho 1,75 m e estou sentado aqui atrás com os meus 1,75 m. Meu joelho está praticamente encostado no banco do motorista. Então se tiver alguém maior aqui ou aqui onde eu tô, vai sofrer, vai pastar um pouquinho aqui, vai ficar meio enlatado. Esse aqui é o espaço, tá? Ele não tem de fato um espaço muito grande entre o banco e o banco dos passageiros. Aqui no meio, no pneu central aqui, ele não é alto, tá? Então dá pra botar o pé, que tem gente que não gosta, mas tá tudo certo. Mas de fato o espaço interno pros passageiros é mais sofrível. Bom, chega de falatório e vamos testar esse carro na prática agora. Vamos lá. Chave na mão, hora de testar esse carro na prática. Vamos ver como é que esse carro se comporta na prática aqui no trânsito de São Paulo. Bora, partiu testar o Cliozinho aqui pelas ruas de São Paulo. Confesso que eu já tô com esse carro há alguns dias, tá? Já testei bastante coisa dele, já fui pra estrada, já peguei trânsito pesado, enfim, já fiz bastante coisa aqui com esse carro. E tenho algumas impressões bem positivas sobre esse carro. A verdade é que ele me surpreendeu bastante. Eu já tive um Clio, já falei pra você, 1.6 RT 2004, que eu curtia bastante. Mas esse carrinho aqui é um carro que, pro que ele foi concebido, que é o uso urbano, que é exatamente isso que eu tô fazendo agora, é um puta carrinho bom. Ele é um carro muito ágil no trânsito. Ele é um carro econômico, é um carro que responde muito bem a todos os comandos, tudo aquilo que você direciona o carro, seja no volante, seja no acelerador. Apesar do acelerador ter um pequeno delay, ó, tô pisando nele, ele não mudou nada. Então depois de uns 15% de acelerador é que ele te entrega realmente a resposta. Mas o freio é muito bem escalonado. O câmbio desse carro também é muito bem escalonado e não é um câmbio tão curtinho quanto o do Celta, por exemplo, o que deixa o carro um pouco mais mole, mas ao mesmo tempo faz com que ele seja mais econômico. É um carro que funciona muito bem em velocidades mais baixas, tá? Ali até 60 por hora, as retomadas, sabe esse freio e acelera da cidade, de ter que reduzir ali para 20 por hora e depois retomar a velocidade, enfim, ele faz muito bem esse papel. Outra coisa que é muito legal nesse carro, que eu gosto bastante, é a ergonomia dele. Você senta e se sente muito encaixado aqui dentro do carro. É um carro que te deixa confortável, tanto na questão do banco, é um banco que te abraça, que, óbvio, não é um banco concha, mas é um banco que te deixa abraçado aqui nele. A ergonomia do volante aqui é muito boa, apesar de ser um volante de aro muito grande, a pegada é boa. Você consegue visualizar bem os instrumentos, o painel inteiro aqui, tá tudo muito fácil, com exceção do retrovisor. Então é um carro que consegue entregar muita coisa bacana de uma forma surpreendente pelo que ele custa, tá? Lembrando que esse carro de tabela FIP 18 e alguma coisa, e quase 19 mil reais, que hoje em dia no mercado nacional é barato.
Bom, falei um pouco de dirigibilidade, desse aspecto do carro responder muito fácil aos teus comandos. Falei um pouco de potência na cidade, tá? Que é um carro que tem as retomadas espertinhas, relação de câmbio bem gostosa. Vamos falar um pouco do desempenho dele na estrada. Apesar de eu não estar na estrada agora, hoje é sexta-feira em São Paulo, tá um calor desgraçado, todo mundo deve estar indo pro interior ou pra praia. Mas é um carro que eu usei na estrada sim, e ele deixa muito a desejar nesse quesito. É um carro que não te entrega potência e não dá para esperar muito de um carro 1.0, tá bom? Mas é um carro que quando você tá 90 por hora, a sensação que você tem é que o carro vai explodir. Não que ele passa insegurança, não é isso, mas você percebe que o motor está trabalhando muito perto do limite. Óbvio que a velocidade máxima desse carro aqui é 160 e pouco, e a 90 o carro não vai explodir, mas essa é a impressão que o carro deixa. Muito barulho dentro da cabine, você sente umas vibrações aqui do motor, você sente que a frente dele está vibrando meio que inteira. Então não é um carro que é feito para estrada. Definitivamente o Clio é um carro urbano. Quando a gente fala no quesito segurança, você já sabe que esse carro não tem nem airbag e nem ABS de série. Então isso é uma das coisas que, cara, me deixa muito chateado com o carro. Tem que ter essas coisas, não tem jeito. Se bem que na época que esse carro foi lançado, a legislação ainda não obrigava. Depois disso, todo carro brasileiro, todo carro nacional, ele tem que ter de série. Então isso me preocupa bastante. Mas apesar disso, quando você precisa fazer uma manobra mais brusca dentro da cidade, esse carro ele passa sim uma certa segurança, principalmente nesses desvios de buraco, de pedestre, de carroceiro, de carro na frente que parou do nada. Não é um carro que você perde a estabilidade, então ele te dá sim essa sensação de segurança quando você está dirigindo. No trânsito do dia a dia, nessas freadas mais curtas, ele também te passa a sensação de que ele freia bem, ó, você pisa, ele responde. Óbvio que se você meter o pé no freio, a roda vai travar, como qualquer carro sem ABS. Então dentro da cidade, ok, você consegue ainda se virar bem sem ABS e sem o airbag. O problema é quando você vai para a estrada, e aí, puta, óbvio que ninguém quer usar esses itens de segurança, mas se você precisa, cara, é um risco muito grande não ter esses itens. Então isso pra mim é uma coisa que esse carrinho peca, não por culpa de fato dele, não é porque esse carro não vem, é porque na época não era obrigatório, então as montadoras optavam por deixar esses itens como opcionais. Bom, chegou a hora de avaliar o Clio. E só para você entender, todo carro que a gente fizer o test drive, a gente vai atribuir notas para 7 quesitos. E baseado nessas notas, a gente vai ter o nosso próprio ranking de carros divididos por segmento. E aí você vai ter um parâmetro muito legal para poder escolher qual carro que se encaixa melhor dentro daquele que você procura. Vamos lá? Primeiro quesito, design. Bom, esse carro, apesar de ser uma evolução da primeira geração do Clio, de não ter passado por uma transformação tão grande, é um design que é muito agradável e eu gosto desse design até os dias de hoje. Ele é um design atual, é um carro que é bonitinho, ele é fofinho e ele é legalzinho de você olhar. Então a minha nota para o design desse carro, lembrando sempre que essas notas a gente leva em consideração os carros da categoria, é nota 8. Segundo quesito, acabamento / equipamento. Nesse quesito a gente vai avaliar tudo que esse carro te oferece e o quanto ele te deixa confortável dentro dele. No Clio, os acabamentos são muito bem feitos, apesar de ser um material barato. Os bancos também são muito bem feitos. E os equipamentos que ele oferece, basicamente ar-condicionado, vidro elétrico aqui na parte dianteira, trava elétrica, são equipamentos que são comuns na maioria dos carros, tá? Então basicamente ele oferece o que os concorrentes oferecem, só que com um grau de capricho um pouco maior. Então por isso minha nota para acabamento / equipamento desse carro é 8. Terceiro quesito é desempenho. Aqui a gente vai avaliar o que esse carro te entrega com relação à potência, à performance. E o Clio, como qualquer carro 1.0 de entrada, um carro de 77 cavalos, não é um primor de potência, principalmente na estrada. Mas dentro da cidade, ele é um carro que ele responde muito bem a tudo aquilo que todos os comandos que você dá para o acelerador. Então, no quesito desempenho, nota 7,5.
Dirigibilidade. Nesse quesito, a gente identifica o quão gostoso, qual é a experiência ao volante que o carro te entrega. E para mim esse é o ponto principal do Renault Clio. Apesar de ser um carro 1.0, de ser um carro de entrada, é um carro que responde muito bem a tudo aquilo que você faz no volante, acelerador, freio, troca de marcha. É um carro muito esperto. Então a dirigibilidade desse carro para mim é o ponto alto e a minha nota é 8,5. Próximo quesito, segurança. Bom, esse carro não tem airbag, esse carro não tem ABS. Para mim são itens fundamentais para a segurança de qualquer carro. Eu teria receio de botar minha família dentro desse carro na estrada, ou então de repente no trânsito maluco de São Paulo, e você precisar de algum desses itens, esse item não te atender. Então para mim esse é o ponto negativaço desse Clio, e por isso que eu dou nota 7. Quesito consumo, tá aqui outro ponto alto desse carro junto com a dirigibilidade. É um carro muito, mas muito econômico quando a gente compara com os concorrentes, tá? Da mesma categoria, do mesmo ano, enfim. É um carro super econômico, principalmente nos dias de hoje. Óbvio que não dá para levar em consideração os concorrentes atuais, com motor downsize, turbo, que enfim, tem uma eficiência e uma economia absurda, mas esse carro faz na estrada cerca de 14 km por litro com gasolina, e na cidade 10, 11. No álcool ele faz 7 a 8 na cidade e mais ou menos 10, 11 na estrada. Então é um carro que para os padrões da época é bem econômico, então para mim é nota 8,5. E o último quesito é o custo-benefício, é o quanto esse carro te entrega perto do que ele vale. Esse carro de tabela FIPE está custando aí 18.900, mas você consegue encontrar vários modelos, aí, vários anúncios por um valor abaixo da tabela FIPE. E esse carro, ele consegue te entregar muita coisa por um custo baixo, com exceção daquela parte de segurança, da falta do airbag e da falta do freio ABS. O restante desse carro, ele vale muito a pena, tá? Sem contar que é um carro de manutenção muito barata e um seguro também relativamente barato. Você vai pagar aí mais ou menos 5% do valor do carro no seguro dele. Então, custo-benefício para mim, nota 8. Bom, o meu veredito e a nota final desse carro, somando todas aí as categorias e dividindo por 7, a gente tem nota 7,9 para o Renault Clio. Para quem que eu recomendo esse carro? Se você quer um carro barato e que vai te atender na cidade, se você pretende dar para o teu filho ou para a tua filha como primeira experiência automotiva, para alguém, qualquer pessoa na verdade que não tem muita experiência, ou então para você que quer bater esse carro no dia a dia. É um carro ótimo, é um custo-benefício muito bom, vai te entregar tudo aquilo que você precisa. Bom, é isso aí, espero que você tenha curtido. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de compartilhar com os amigos para fortalecer a amizade. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Indy e até o próximo vídeo do Overdrive Brasil. Valeu!